Olá! Voltei mais uma vez para falar com você. Teremos mais uma palestra com pesquisadores. Deixe-me apresentar para você quem estará conosco desta vez. Flávia Aquino é licenciada em Química e Engenheira de Petróleo, mestra, e doutora em Ciência e Engenharia de Materiais. Desde 2012, é professora no Centro de Energias Alternativas e Renováveis, CEAR. Suas linhas de pesquisa compreendem sínteses, preparação de filmes finos e caracterização elétrica, de materiais cerâmicos para células a combustível de óxido sólido. Euler Macedo é doutor em Engenharia Elétrica e atual diretor do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB. Desde 2014, coordena o projeto Fórmula Elétrico UFPB. Suas áreas de interesse vão desde a instrumentação eletrônica e processamento digital de sinais até manufatura avançada. Ao longo dos anos vem desenvolvendo projetos com empresas públicas e privadas. A moderadora da sessão é Simone Lopes, professora e coordenadora da Agência de Inovação Tecnológica, da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Coordena o Laboratório de Genética e Biologia Molecular e leciona no mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, PROFNIT. Ela é graduada em Ciências Biológicas, com mestrado e doutorado em Genética. Tem experiência na área de genética, com ênfase em genética de populações humanas e evolutiva, genética e biologia molecular. Tenha uma excelente palestra. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês. Boa tarde a todos. Vamos prosseguir com a palestra. Para mim é uma alegria estar participando de um evento bem organizado, bem estruturado, trazendo perspectivas positivas sobre a transferência de tecnologia e licenciamento aqui no Nordeste, e principalmente de participar dessa mesa, vamos chamar assim, né, referente a essa, falar um pouquinho, né, dessas tecnologias renováveis, né, dos laboratórios, um pouco da experiência Fab Lab, do laboratório também de filmes finos. Eu acho aqui importante, né, conhecer um pouco mais, integrar um pouco mais. Então, aqui representando o EPB, para mim é uma alegria estar participando. Então, quem vai começar a apresentação é a professora Flávia, é isso? Ou é o professor Euler? Depois a gente passa para a apresentação do professor Euler, tá? Grata. Inicio saudando a todos e agradecendo o convite de todos os envolvidos e da Inova, principalmente da professora Kelly Gomes. O evento está ótimo, fantástico, mas aí eu vim falar um pouquinho sobre o laboratório de filmes finos, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui. Estou vendo, Simone? Professor Euler. Tá sim, tá, já está aparecendo a apresentação. Pronto. Então, falar um pouquinho, né, de como surgiu o Lab Filme, dos projetos que estão sendo desenvolvidos e foram desenvolvidos nesses últimos anos, e do que a gente já percorreu aí, as nossas estatísticas. Então, o Lab Filme se chama Laboratório de Síntese e Caracterização para Filmes Finos, tá? Ele está localizado no CEAR, que é o Centro de Energias Alternativas e Renováveis, próximo ali na entrada do CT, né, como vocês podem ver na figura. A coordenação dele é pela professora Kelly Gomes, tá? Professora associada e bolsista DT do CNPq, com mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica, bem como pela minha pessoa, tá? Sou adjunto 4, com mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Então, a nossa missão do Lab Filme, para falar a verdade, o Lab Filme surgiu da necessidade e da fusão de alguns grupos de pesquisas e projetos que a gente já fazia dentro do departamento, né? Então, a gente precisava dessa estrutura física para atender os nossos alunos da graduação e da pós-graduação de energias renováveis. Então, a missão nossa do laboratório é promover um suporte multiusuário
Então, hoje nós atendemos tanto as demandas internas da nossa instituição, como de instituições colaboradoras, tá? Principalmente o FES, o FRN, o FPE, USP, Unesp. Então, para fins de caracterização de materiais a nível físico-químico, microestrutural e óptico, principalmente em materiais cerâmicos, poliméricos, metálicos e compósitos. Então, nós contribuímos diretamente na síntese e caracterização e deposição desses materiais. Eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco como é que fazemos essas técnicas aplicadas às energias renováveis, né, através dos diferentes tipos de técnicas de deposição de filmes finos. Hoje temos duas frentes lá no LabFilme, que é a parte dos coletores solares e de células a combustível, nessa questão dos filmes finos. Atuamos também em desenvolvimento de novas técnicas de síntese e metodologias de avaliação de desempenho e estudos de materiais nanoestruturados para aplicações às energias renováveis, uma vez que estamos alocados num centro de energias alternativas e renováveis. As linhas de pesquisas do nosso laboratório, então, estamos aí à frente de estudos de filmes finos, tanto da parte solar quanto de células a combustível. Estamos nos filmes metálicos e multicamadas depositados em substratos semicondutores, tá? Voltado aí para a questão solar. Estudo e formação de camadas auto-organizadas de moléculas para aplicações múltiplas. No síntese e processamento, então, a gente faz desde a confecção do material até a caracterização final, tá? E a avaliação e otimização desses materiais aplicados às energias renováveis. E estudo de materiais cerâmicos para a produção de componentes de células a combustível, que é o foco da minha linha de pesquisa. As caracterizações realizadas no nosso laboratório estão desde a caracterização química, óptica e térmica de materiais. Daqui a pouco eu apresento a infraestrutura para vocês terem noção dos equipamentos que hoje estão alocados no nosso laboratório. A caracterização das propriedades morfológicas dos materiais, tanto cerâmicos, metálicos, poliméricos, a obtenção de superfície solar seletiva à base de filmes finos, metálicos e multicamadas. Fazemos estudos nos parâmetros dessa deposição e os estudos espectroscópicos, tanto óptico como microestrutural, dos filmes finos. Fomos criados em meados de 2018, mas só tivemos a nossa estrutura física no final de 2018, então vamos fazer aí 3 anos, e ao longo desses quase 3 anos, temos já alguns projetos e muitos alunos já envolvidos no nosso laboratório. Então, projetos de extensão que já passaram lá no nosso laboratório são 7, tá? Projetos de pesquisa, temos 9 projetos de pesquisa desde 2018, alguns já finalizados, mas a maioria ainda estão em andamento. Trabalhos de conclusão, que são os TCCs, os mini da graduação da Engenharia de Energias Renováveis, 5, estágios supervisionados. Então, hoje, nosso laboratório está alocando esse aluno e ajudando no estágio supervisionado dele, principalmente na parte da caracterização dos materiais. Os discentes de mestrado, já formamos 12, os de doutorado, 3, da iniciação científica, 13, aí patentes, já temos 5 patentes depositadas e algumas outras já estão aqui a caminho, inclusive já fizemos o depósito, está no trâmite. Capítulos de livros, nós temos 10, e artigos científicos nesses últimos 3 anos, nós tivemos e fizemos 13. Então, para pouco tempo, já se somou bastante material e resultado dos nossos trabalhos aí desenvolvidos. Então, temos algumas parcerias com empresas que chegaram até nós a partir dos alunos, né? Então, foi uma integração. Então, temos aí a Duratex, a partir de um trabalho que foi o desenvolvimento de sistemas de secagem, utilizando energia solar para a produção de peças cerâmicas e moldes de gesso. A ESAT, que foi a partir de caracterização de materiais aplicados às energias renováveis, voltado nessa parte da caracterização térmica, tá? Com a implementação da ISO 17025, e a Osmatic, que foi a partir de um trabalho que é desenvolvimento de revestimentos seletivos otimizados, voltados para a durabilidade e eficiência de painéis solares.
Então, ficamos muito felizes com essa colaboração e os nossos alunos que trabalharam nesses projetos aí e que ainda estão continuando, porque a Duratex ainda estamos ainda trabalhando com ela. As análises térmicas, nós temos um analisador térmico simultâneo, tá? Que vai desde a temperatura ambiente até 1.500 graus Celsius. É uma técnica que acredito que alguns de vocês, mas é uma técnica que nós fazemos tanto a termogravimetria como a calorimetria exploratória diferencial, onde observamos o comportamento da amostra através da temperatura. Então, o comportamento a partir da termogravimetria é pela perda de massa, pela calorimetria exploratória diferencial, pela questão do calor, tá? Temos muitas aplicações e atendemos a muitas demandas, principalmente internas, a partir da TG, dessa análise térmica, tá? Por ele ser simultâneo, ele nos dá muitas informações. Então, atende tanto internamente quanto externamente a comunidade acadêmica, e todos os nossos projetos passam pela análise térmica, praticamente. Então, é muito utilizado este equipamento. Temos também um analisador de difusividade térmica, tá? Ou pelo método Flash, onde a gente vai estar vendo o transporte de calor através do material, o comportamento dele, né? Então, também é uma técnica rápida, segura, analítica, e muito importante aí para o ciclo, né? E da parte da caracterização térmica dos materiais. Tanto cerâmicos, metálicos, poliméricos, tá? Então, temos as análises ópticas com a espectroscopia na região do UV-Vis, da ultravioleta. Esse equipamento, ele atua principalmente na questão voltado para o solar. No entanto, atende às mais diversas áreas da química e da engenharia de materiais. Temos também o espectrofotômetro na região do infravermelho. Então, na região do infravermelho, esse equipamento, nós temos ele completo, então, tanto na região do próximo, do médio, quanto do distante. Então, a gente consegue fazer uma varredura aí de 12.000 centímetros a menos 1 a 10 centímetros a menos 1. Então, nós temos aí um equipamento que nos dá informações sobre a absorção das interações interatômicas, né? Por exemplo, carbono-carbono, da ligação. Então, a partir das vibrações dos grupos funcionais, a gente tem um mapeamento aí do que é composto o nosso material. Excelente equipamento, por sinal. E temos o sistema de deposição catódica, o magnetron sputtering. Então, essa técnica de deposição por sputtering é para a produção principalmente de filmes finos, onde a gente consegue obter filmes na ordem nanométrica. Ela tem uma série de vantagens, primeiro porque conseguimos ter homogeneidade na deposição do filme fino, conseguimos controlar a espessura desse filme fino, bem como também podemos estar aplicando os filmes finos em diferentes substratos. Então, nesse último ano da pandemia, conseguimos reabrir o laboratório através de um projeto aprovado com essa técnica de deposição, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Ele está muito vinculado hoje à parte solar, tá? Bem como filmes finos de forma geral. Temos também a bancada eletroquímica. Então, como eu sou da linha de células a combustível, né, temos a eletroquímica como carro-chefe da matriz, né, da célula. Então, nós temos estudos aí de eletrodeposição também, a partir desse equipamento abaixo, e do potenciostato e galvanostato do equipamento acima. Então, essa bancada eletroquímica nos ajuda bastante, principalmente na parte de corrosão, né, nos estudos de cinética da corrosão, bem como de cinética dos materiais que possuem aí reações de oxirredução, como é o caso da célula combustível.
No nosso laboratório, também temos a parte dos processamentos de materiais. Nos processamentos de materiais, nós temos desde mufla, agitadores, nós temos politriz, banhos ultrassônicos, já tivemos patente, tá? Inclusive, aqui eu falei 5 patentes, mas aqui nesse material nós colocamos aí associando 3 patentes, já das nossas, fruto das nossas pesquisas. Então, essa parte do processamento de materiais é a produção de filmes biodegradáveis, tá? 2 alunas especificamente lá do nosso laboratório trabalham com os filmes biodegradáveis, então estamos conseguindo produzir os filmes biodegradáveis e caracterizar todo ele e assim otimizar esse filme para entrar no mercado. Na parte de sínteses químicas, nós fazemos por várias rotas, tá? A parte de síntese, da produção dos materiais. Então, hoje, todo o material que nós temos lá na frente, otimizado e produzido, nós sintetizamos e produzimos desde os reagentes básicos, de nitratos, carbonatos, óxidos. Então, isso aí mostra um pouquinho do nosso grupo, né, preparando uma síntese química. Então, temos desde essa parte inicial com os reagentes, a preparação da síntese, até a verificação, como vocês podem ver, da microscopia eletrônica de varredura. Então, isso é uma micrografia onde nós podemos observar a morfologia desse material final. Alguns projetos financiados nesses últimos 3 anos, então, como eu falei para vocês, aqueles 9. Então, tivemos aí a preparação e avaliação eletroquímica de eletrodos à base de cobaltita de cálcio, modelagem, simulação e otimização de células a combustível de óxido sólido, é uma linha de pesquisa que está começando nesse ano de 2021, a questão da simulação e a otimização das células a combustível de óxido sólido. Temos aí consolidação da infraestrutura multiusuária da UFPB para a produção e caracterização de nanopartículas e filmes finos. Questionando a química através da experimentação, é um trabalho de extensão que irei mostrar para vocês. E a questão também da modelagem matemática, tá, para a parte de superfície seletiva, que é a área solar, principalmente a área da professora Kelly Gomes. Temos também o desenvolvimento de sistemas de secagem, utilizando energia solar para a produção de peças cerâmicas e moldes de gesso, que está vinculado a uma empresa, né? Redes de fluxo material com incorporação de energias renováveis. E temos também o potencial de materiais aluminocílicos, tá? Residuais da região Nordeste, na síntese alcalina, de polímeros inorgânicos com alto desempenho termomecânico. Também a linha de pesquisa da professora Kelly Gomes. E o purificador de ar anti-Covid, né, proteção do ambiente hospitalar e dos profissionais de saúde, é o projeto mais recente que começamos em 2020, na pandemia, em junho de 2020, retomamos as atividades no laboratório e encerramos agora em março de 2021. Temos parcerias e colaborações, acho que todo mundo nesse universo, né, a gente precisa se ajudar, então, as parcerias internacionais, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Pittsburgh, a Universidade de Sheffield e o Instituto de Eduardo Torroja, tá? Temos a UFRN como grande parceira, a UFESA, a Unesp e o Cefet do Rio de Janeiro. Temos as empresas, a Duratex, a Exat e a Osmatic, como já falado anteriormente, e temos aí as agências financiadoras que são fundamentais para o nosso desenvolvimento institucional, né? A CAPES, CNPq e a FAPESC Paraíba. Temos também as colaborações internas. Então, estamos aí nos mais diversos departamentos e centros. Nossa parceria começou desde com o professor Sandro, lá no Tecnomate, tá? Então, no Laboratório de Tecnologia de Novos Materiais, e até hoje continuamos essa parceria com todos esses. No Laboratório de Farmacologia Experimental e Cultivo Celular. Na sala de atendimento odontológico também temos parcerias, principalmente agora nos testes do último projeto, que foram dos filmes finos, tá? Os filmes antivirais. No DEMAT, tá? Departamento de Materiais, com o professor Daniel de Células a Combustível.
No departamento de engenharia química, temos a colaboração, o departamento de engenharia mecânica, principalmente com a pós de engenharia mecânica, que a professora Kelly é professora, tá, da pós de lá, e o departamento da física, que sempre vem nos ajudando imensamente aí, tá, tem um laboratório Magneton, laboratório multiusuário de magnetismo nanoestruturado. O Fab Lab, tá, é o nosso parceiro mais interno ainda, que estamos no mesmo centro, né, então veio a somar e agregar valor ao nosso laboratório, e a Inova vocês temos a parceria por estar fazendo os depósitos dessas patentes, sempre vocês são muito solícitos e dispostos a nos ajudarem, e ficamos imensamente felizes. Mostrar um pouquinho para vocês das ações recentes, já finalmente do projeto. Então, tivemos essa chamada 2020-2021, que foi da chamada FAPESC, tá? 003-2020, fomos contemplados e produzimos filtros antivirais com 99,99% para alguns materiais aí da eficácia e eficiência desses filtros. Então, ficamos muito felizes. E aí, nessas ações recentes, algumas empresas realmente nos procuraram, tivemos esse contato inicial, e mais para frente já estamos pensando nessa expansão. No entanto, para ficar como legado, estamos aí produzindo os filmes antivirais e colocando nos filtros dos ar-condicionados das salas dos ambientes comuns, tá, do nosso centro. Aí fizemos também com o filtro antiviral, né, as máscaras, que se chama Covsync, tá? Então, não estamos na produção em larga escala, tá? Mas fizemos, sim, para alguns profissionais e atendemos poucas demandas, porque o nosso equipamento está no nível de escala laboratorial e não industrial, mas ficamos muito felizes com o resultado. E aí, à esquerda, nós temos micrografias eletrônicas de varredura, tá? Onde vocês podem perceber que aqui nessa figura amarela nós temos toda a deposição, tá, do nosso material depositante no substrato, tá? E aí esse substrato era um tecido, então notem que forma uma camada fina, como se fosse uma película. Por isso a nossa alta eficiência, né, o resultado muito satisfatório. E temos o projeto de extensão, que retomamos as atividades do laboratório desde março com os nossos alunos, tá? Tanto a nível de graduação, de pesquisa e de estágio, com todos os cuidados necessários da biossegurança. E o projeto de extensão, que é Questionando a Química através da experimentação, é onde a gente faz experimentos, tá? Está montando e filmando experimentos para levar para os alunos do ensino médio. Então, sempre estamos atendendo aí na escala de pesquisa, de ensino e de extensão. Então, venham nos conhecer, tá? Nossa equipe, um pouquinho da nossa equipe, não estão todos aí. Hoje nós temos aí por volta de 23 alunos no nosso laboratório, fazemos uma escala de revezamento. Temos o nosso site para maiores informações, ou se queiram fazer análise no nosso laboratório, tem todos os formulários lá. E o nosso Instagram, que sempre estamos atualizando e colocando as novidades, e o nosso dia a dia, para vocês ficar mais junto da gente, tá? Muito obrigada, e fico aqui à disposição para os questionamentos. Grata, professora Flávia. O professor Euler vai apresentar e a gente deixa o questionamento para o final. Tá, ok. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer o convite aí da equipe da Inova, no nome da professora Kelly, e dizer que é um prazer estar participando aqui de vocês. A gente vai tentar rapidamente apresentar um pouquinho do que é feito no Fab Lab, o que é o Fab Lab, para vocês terem noção e até sabendo, precisando usar, fiquem à vontade. Eu não vou estar vendo que os comentários, alguma coisa, mas no finalzinho a gente conversa. Bem, como foi apresentado, eu sou professor
do Centro de Energias Alternativas e Renováveis da UFPB e sou professor da Engenharia Elétrica. 2018, juntamente com a professora Camila Gerck, que também é do nosso departamento, nós tivemos a oportunidade de fundar o Fab Lab UFPB. Mas o que é o Fab Lab? Deixa eu... Só um minutinho. Bem, mas o que é o Fab Lab? O Fab Lab ele é uma abreviação de um laboratório de Fabrication Laboratory, ou seja, é uma pequena oficina que oferece ferramentas para fabricação digital, que a gente vai ver quais são. E, basicamente, ela começou em 2001, quando um professor do MIT ele disponibilizou para os alunos deles equipamentos de prototipagem digital, como impressoras 3D, máquinas de corte, para poder os alunos prototiparem, vamos dizer, as ideias dele e conseguir materializar quase tudo que eles tivessem na sua imaginação. Então, é um lugar que você pode discutir e implementar projetos, também permite a formação e aprendizagem, baseado em determinado tema, é também uma comunidade de recursos e habilidades, uma plataforma de inovação social e digital, também um local para solucionar problemas e um local para fazer qualquer coisa. Então, a gente vai ver que o Fab Lab é, na realidade, uma rede hoje de laboratórios situadas no mundo todo. No Brasil, cada bolinha dessa daí já é um laboratório que já tem instalado. Para vocês terem noção, hoje são 93 unidades que são homologadas pela Fab Foundation. O que é isso? É uma fundação que agrupa todos os Fab Labs, vamos dizer, oficiais dessa rede Fab Lab. Ela tem uma distribuição muito heterogênea, mas com a maior concentração nas regiões Sul e Sudeste, e aqui no Nordeste são 12 unidades, incluindo o Fab Lab da UFPB. Então, eu vou apresentar alguns equipamentos que a gente tem disponível, para vocês terem noção da possibilidade do faça você mesmo. Ou seja, você tem uma ideia, a gente vai conseguir te apoiar, ajudar a materializar essa ideia. Então, a ideia é que cada pessoa ela seja capaz de fazer seus próprios objetos. E, para isso, a gente tem equipamentos como fresadora CNC, máquinas de corte laser, impressoras 3D, visando também a questão do empreendedorismo e da capacitação, da inovação. A gente bolou uma sala de reunião que os alunos podem fazer o agendamento e utilizar a sala de reunião, também para um freelancer, uma consultoria, o que seja. Uma sala de treinamento, que também essas pessoas podem fazer a reserva e utilizar, e uma linha de produção de circuitos impressos, que é bem voltado para a área da eletrônica, da computação, que tem muita demanda de fazer esse tipo de equipamento. Então, esse daí essa é uma fotografia da nossa router. Ela permite fazer cortes em madeira, em metais finos e outros tipos de materiais. A máquina de corte laser, ela corta MDF, plástico, acrílico e vários outros tipos de materiais também. Impressoras 3D, nós temos 4 tipos de impressora 3D e hoje são 7 impressoras que nós temos. Uma linha, como eu falei, uma linha de produção de circuitos impressos, que eu consigo fazer circuitos até com dupla face, com furo metalizado. E aqui são as nossas redes sociais, que aí eu gostaria que vocês seguissem até para poder ter mais informações, porque tem vídeo mostrando a infraestrutura, todos maiores detalhes. Como o tempo aqui era curto, eu não pude também me estender, mas eu vou mostrar o que esses equipamentos direcionados com um objetivo são capazes de fazer, principalmente num momento difícil que a gente está vivendo, que é justamente o enfrentamento, por exemplo, à Covid-19. Então, como é que surgiu, vamos dizer, as demandas nesse período de pandemia? A primeira notícia que a gente viu, principalmente que me deixou bastante inquieto, foi quando recebi a notícia que o Brasil ia ficar sem equipamentos, vamos dizer, após compra em massa por outros países. Então, isso fez com que muitos profissionais da área de saúde tivessem que comprar, por exemplo, equipamentos de proteção individual por conta própria, para proteger e, vamos dizer, amenizar o risco de contaminação. Então, nesse contexto, houve um movimento, vamos dizer, mundial, no qual vários
possuidores, e até liderado por uma empresa que fabricava impressoras 3D, começou a produzir esses protetores faciais, tipo Face Shield. Então, nós começamos a produzir com o material que a gente tinha, vamos dizer, em laboratório, para poder fazer a distribuição disso para os nossos profissionais de saúde que estavam com uma deficiência muito grande. Então, para vocês terem noção, o hospital universitário, aqui do lado da gente, da UFPB, a gente não tinha, eles não tinham, vamos dizer, esse equipamento tão básico para os profissionais da área de saúde. Então, não só o HU, mas diversos outros municípios e instituições receberam esses face shields. Para vocês terem noção, foram quase 2.500 face shields nesse período inicial aí da primeira onda, vamos dizer assim, da pandemia. Juntamente com o apoio do NUTS, que é um laboratório da UEPB em Campina Grande, a gente fazia compartilhamento de materiais. Quando eu tinha, passava para eles, quando eles tinham, passava para a gente, e acabou com doação. Várias pessoas doaram, a gente conseguiu atender essa quantidade de pessoas, e se vocês virem aqui no mapinha da Paraíba, nós conseguimos atingir do litoral ao sertão. E isso, assim, deixou bastante feliz, justamente por estar ajudando e a gente ter a noção de ter condição de atender uma demanda quando o país, vamos dizer, não conseguia nem comprar esse tipo de material. Na sequência, outra dor que a gente sentiu foi quando viu a questão dos respiradores, que haviam sido, vamos dizer, bloqueados por outros países também, então as cargas ficando retidas em outros países. Então, utilizando aquela máquina de corte laser, nós conseguimos contribuir justamente para poder fabricar, vamos dizer assim, um respirador, juntamente com o professor Abel da Engenharia Mecânica. Esse tipo de material conseguiu ser todo produzido, vamos dizer, e cortado lá na UFPB para poder fazer com que ele tivesse um teste. Isso foi validado, mas o primeiro protótipo foi feito todo utilizando os equipamentos do FabLab, para vocês terem noção. Na sequência, outra demanda também que nós tivemos do hospital universitário foi que eles estavam precisando do que chama de traqueóstomo, que é justamente um equipamento utilizado para fazer a intubação de pacientes. Eles tentaram comprar, não conseguiram, não tinha fornecedor, esse tipo de coisa. E o que é que a gente conseguiu fazer? Utilizando também impressão 3D, nós até desenvolvemos um modelo que permitiu o acoplamento de uma câmera que era utilizando para ser conectada no celular. Ela permitia fazer a intubação do paciente de forma mais objetiva, diminuindo assim a chance de erro pelo profissional médico e fazendo com que não fosse algo tão mais invasivo do que já é uma traqueostomia. Uma intubação, na realidade, né? Isso é para o processo de intubação do paciente. Outras demandas simples, por exemplo, que vocês podem ter noção, utilizando também a máquina de corte laser, esse daqui foi uma caixa que eles precisavam fazer a isolação do paciente para levar o paciente para fazer, por exemplo, um exame, uma tomografia. E o que é que acontecia quando não tinha esse tipo de caixa? O paciente pegava um elevador, por exemplo, demorava um certo tempo para poder eles terem que depois higienizar todo o laboratório, o elevador, para poder levar outro paciente. Então, isso tomava um certo tempo e diminuía, assim, o número de exames que eram realizados durante um turno. Então, com esse tipo de solução, a gente conseguiu reduzir esse tempo, fazendo com que esses pacientes pudessem ser deslocados sem um risco tão grande para o espaço ou o ambiente. Também outra solução que nós fizemos foi o desenvolvimento de um capacete de ventilação não invasiva, que permitia que o paciente ele em dois momentos principais, antes do momento da intubação e outro quando ele era retirado da intubação, que era o desmame. Então, esse capacete ele permitia que o paciente ele recebesse vamos dizer, uma carga de oxigênio para poder fazer com que houvesse a recuperação do pulmão dele. Então, isso também é a VNI, que a gente chama, ventilação não invasiva. É uma tecnologia que é dominada, assim, todo mundo já mostrou resultados excelentes
e que nós conseguimos, sim, também desenvolver aqui no Fab Lab da UFPB, e não conseguimos, efetivamente, ter uma proliferação, uma demanda muito grande desse equipamento, principalmente por conta de liberação da Anvisa. Nós fizemos todo o processo, mas acabou travando. E, por fim, foi uma demanda que nós recebemos também do setor do HU, mas do setor de odontologia. Isso, para vocês terem noção, eles colocaram um corante no líquido que fazia uma obturação, por exemplo, e para vocês verem a quantidade de partículas que eram disseminadas no ambiente por conta justamente dos aerossóis, que a gente chama. Então, com isso, ou para tentar diminuir o risco de contaminação do profissional, que era o dentista, que é o índice altíssimo de contaminação, nós desenvolvemos, juntamente com o laboratório da professora Kelly e da professora Flávia, o LabFilm, um material que ele permitia, ou tinha a capacidade de reter o vírus em mais de 99%, e fizemos tipo um equipamento que ele era capaz de ser tipo um aspirador. Então, o primeiro protótipo foi feito todo utilizando impressão 3D e máquina de corte laser. Na sequência, uma vez que validou o modelo do ventilador, ou do aspirador, do exaustor, vamos dizer assim, nós conseguimos produzir ele com já um caráter já profissional, de metal, inox, tudo bacaninha. Então, o Fab Lab, ele permite esse tipo de aplicação de você validar a sua ideia antes mesmo de você investir muito recurso em um determinado protótipo sem saber se vai dar certo. Então, assim, eu me coloco à disposição, o laboratório fica no centro de vivências ali da UFPB, vizinho aos Correios, e está aberto em horário comercial, e está sempre à disposição para vocês colocarem os projetos em execução. Então, agradeço desde já a atenção e também me coloco à disposição aqui para alguma dúvida que vocês, porventura, tenham. Muito obrigado. Dene, parabenizar os professores, tanto do LabFilm como do Fab Lab, que um excelente trabalho, excelente pesquisa, mostrando, né, realmente a devolutiva da universidade para a sociedade, né, com esses trabalhos, com esses projetos e os produtos, né, que vocês entregam à sociedade, e para mim é uma honra estar participando, né, junto com vocês, conhecendo um pouco mais do Fab Lab. Fab Lab eu já ouvi falar, já por causa do NUTS, devido a algumas parcerias, o LabFilm, que eu ainda não conhecia, mas fiquei bem feliz de estar participando, para ver, né, conhecer um pouco mais dos trabalhos envolvidos e vendo, assim, a importância, né, dessa aplicação da pesquisa, né, contribuindo com o desenvolvimento local, muito interessante, muito bacana. Deixa eu ver aqui nos comentários, a gente tem tempo, acho que ainda para perguntas. Tem aqui, né, várias pessoas parabenizando as apresentações, né, de excelente qualidade. Eu acho que a gente pode, professora Kelly, a gente pode aguardar mais um pouco, a gente já pode começar a passar para a professora Kelly para a questão dos sorteios, não é isso, Kelly? Acho que estava fechado o microfone. Pronto. Olá, boa tarde a todos. Professor Euler, muito obrigada aí pela parceria, professora Flávia e Aquino também, né? Para nós aqui da Inova é sempre assim, uma gratidão ver tantos inventores, né, de sucesso que a gente tem na nossa instituição, né? Parabéns aos dois pelo belíssimo trabalho que vem apresentando. Agradecer também à professora Simone, né, por ter aceito participar aqui desse evento conosco, né? E convidar a todos que amanhã teremos mais evento ainda, né? Vamos continuar aqui com a nossa rodada de apresentações, né? E aí, assim, para finalizar a apresentação dos meus colegas aqui de centro, eu queria perguntar ao professor Euler, né? Como é que foi aí essa satisfação da UFPB ser agora credenciada como unidade Embrapi, né? Tendo aí a temática das energias renováveis. Obrigado, professora
Inicialmente, obrigado pelo convite. Eu tentei fugir, mas não teve jeito, viu, pessoal? Então, acabou que o tempo estava corrido, eu divido uma apresentação pequenininha com você, mas foi muito bom. E falando da questão da Embrapi, é um desafio, assim, a gente fica muito feliz com esse resultado da gente ter sido credenciado, um trabalho muito grande. Assim, quem tem noção realmente de submeter uma proposta de credenciamento sabe o quanto é difícil. E a gente tentou no ano passado, não conseguimos, então no segundo ano realmente conseguimos ser aprovados, e agora aumenta o desafio, né? A gente já tem uma interação muito boa com o setor produtivo, com as empresas, com as indústrias, e agora vamos ter, com esse selo de qualidade, de excelência, que é a Embrapi, eu tenho certeza que esse desafio ele vai ser amplificado, né? E agora vamos tentar cada vez mais profissionalizar nosso centro, nossa instituição, porque não é só o CEA, e sim toda a universidade que vai buscar, por exemplo, ter metodologias ágeis de credenciamento de convênio, de realização de parcerias, que muitas vezes já passou 2, 3 meses, agora vai ter que ser em questão de dias. Isso é um desafio para todo mundo. Mas eu tenho certeza que iremos sim ter principalmente pela qualidade dos profissionais que fazem a UFPB, nós iremos sim ter um resultado muito bacana. Assim, o desafio é grande, mas a gente vai e gosta do desafio e vai correr atrás. E a Inova vai ser um parceiro muito importante para isso, viu, Kelly e demais colegas aí com certeza, quando chegar o parecer para a Inova dar lá, com certeza vai precisar muito do apoio de vocês. Vamos lá, professor, vamos trabalhar, né, para colocar a UFPB sempre aí no rumo de transferência aí dessas tecnologias, o beneficiamento para a nossa sociedade, né? Professora Flávia, né, muito obrigada, uma parceira aí de trabalho, né? Já vemos aí desenvolvendo os trabalhos dentro do laboratório, e aí agora vamos começar a realizar as nossas transferências, né? Isso mesmo, professora Kelly. Muito obrigada a vocês e a todos. O evento está incrível, viu? Alto nível. Obrigada mesmo. E aí agora vamos dar início, né, aos nossos sorteios aqui dos brindes.